Aconteceu uma coisa muito interessante aqui agora, que acabou nos prejudicando um pouquinho na partida contra o time do Luminosity Game na trem. E a gente estava aqui editando as paradas e eu percebi uma jogada do ZQK, onde ele foi pescar meio de AWP e ele teve a chance de matar o Wenger, jogador do time do LG. E ele acerta o tiro no cara, dá pra ver pelos frames que ele clicou no boneco do cara e o tiro não registra. Então, ó, se liga. Ele dá uma olhada aqui, ó. Tá aqui o nosso AWP, o ZQK. Ele tá pescando o meio, né? E vai aparecer um jogador. Eu tô passando frame a frame aqui. Vai volta um pouquinho. Pera. Aí, agora tá focado. Vamos lá. Então, ó, frame a frame. Ele coloca a mira. O CT aparece lá atrás do vagão 5, eu vou passar mais devagar. Então, ó. Ele coloca a mira, vem o Wenger, mira nele, né? Então a mira já tá no boneco. A hora que ele atira, é a hora que esse blur começa a sair e o tiro não registra. Logo em seguida o Wenger finaliza o ZQK. Aí eu te pergunto, como é que não pegou esse tiro, ZQK? Não sei, mano. Volvo, please. Volvo. Ajuda nós. Não, o que você achou, Cheguinha? O que você achou? Você acertou o tiro ou não acertou o tiro, velho? Acertou o tiro, cara. Isso aí é um erro que tem que ser arrumado. Porque, pra quem não sabe, saiu um vídeo logo depois que acabou o campeonato do Major, que a Fnatic ganhou do NiP. E quando tava 15-14 ou 15-13, quando o NiP ia fechar o Major, o Alu deu 2 tiros nos caras entrando no varanda e não pegou nenhum dos dois, os que era na LAN. E, tipo, definiu o Major inteiro. Eles perderam o primeiro mapa, depois foi pro terceiro e etc. Eles perderam o jogo. Complicado, né? Então, Volvo, please, Volvo, look at this Volvo. Tem a porta, eles não vieram, Eu matei terra agora. E assim, velho, tipo, é que a gente pegou isso só agora. Se ficasse uma tela inteira no campeonato inteiro, cara, acontece isso muito, velho. Acontece isso muito, isso tem que ser arrumado Quanto antes, rapidamente, o quanto antes, porque é algo comum, velho, isso aí. É isso aí. Porra. Fala, Ricardo, valeu pela pergunta. E questão de quem pega ou não pega WP, eu acho que de CT a gente consegue conciliar bem. Eu e a gente consegue pegar junto. E de TR depende da tática, às vezes a gente faz uma padrãozinha meio lenta e eu e ele pega. Não desceu. Ou às vezes só eu. E dependendo da tática, se for muito rápida, não tem necessidade de pegar WP. Fala, Ricardo. Então, antes do jogo, costumo ouvir uma música assim, e a gente conversa entre o time mesmo o que a gente vai fazer. Então, se não ficar tranquilo mesmo pra jogar, não pensar muito assim, ter que matar, ter que jogar bem. Jogar tranquilo mesmo, não dá nervosismo não. Muito obrigado pela pergunta, Lucas. Então, cara, esse negócio de se manter calmo, eu acho que vai de pessoa pra pessoa, cara. Não só no CS, mas em qualquer competição, velho. O comum é as pessoas falar que vem da experiência, mas você vê muita gente assim que já compete há muito tempo, e na hora que aperta, começa a dar uma tremida. Então, eu acho que assim, o importante é treinar o psicológico. Você não tem que treinar só a parte física, vamos pegar o CS como exemplo. Não tem que treinar só no DM, treinar com o seu time. Na hora do campeonato você tem que tentar se manter focado, tentar se manter calmo, respirar devagar, esse tipo de coisa, entendeu? Treinar o psicológico mesmo, pra se manter calmo nessas horas difíceis. Valeu! Fala, Ricardo, valeu pela pergunta. Bom, cara, sobre essa questão de avançar e tudo mais, é assim, esse é o estilo de jogo que eu encontrei pra mim. Eu sou um cara que gosta de jogar agressivo, o meu time confia em mim pra fazer isso, então eu encontrei no jogo esse jeito de jogar. Então assim, eu não sei a hora certa que é pra avançar, isso aí você sente na hora do jogo, é o feeling do jogo que você tem. Então assim, como você falou aí, eu tenho o aval pra fazer isso, todo mundo tem a liberdade de fazer o que quer. Eu tenho uma liberdade pra fazer o que eu quero e eu jogo mais solto no time. Então é por isso que você vê eu fazendo umas coisas que você fala, nossa, tá fazendo um bagulho meio estranho, sei lá, meio avançado e tudo mais. Mas é por causa do estilo de jogo mesmo, do jeito que eu gosto de jogar. E aí, Rafael Abreu, beleza? Obrigado pela pergunta. Cara, o cenário norte-americano sofre um pouco do mesma coisa que sofre o cenário brasileiro. A gente está afastado dos grandes campeonatos, então na Europa existe uma reciclagem ali de estilo de jogo entre as equipes muito grande. Os times da Dinamarca jogam com os times da Suécia, a Suécia jogando com o francês o tempo todo, e eles vão mesclando o que cada um tem de melhor para fazer um jogo de um nível mais alto, né? Então os times norte-americanos, embora tenham bastante investimento, bastante organizações aqui bem fortes, eles sofrem um pouquinho com isso, assim como nós brasileiros sofremos, né? E aí falta mais participação nos campeonatos, cara. Quanto mais vezes a gente vê os norte-americanos
nos torneios, mais cedo eles vão conseguir atingir o mesmo nível dessas equipes, cara. E é claro também que talvez o fator um pouco do treino influencie, né? Será que os norte-americanos treinam da maneira ideal? Será que eles treinam assim como os europeus treinam? Não sei te dizer. O que eu posso dizer por experiência nossa aqui é que lá fora, na Europa, o ritmo é bem puxado de treino, um pouco mais até do que a gente sente aqui na América do Norte. Não sei se é isso, quem sabe seja só o talento dos europeus por enquanto no momento. Valeu! Boa, Guilherme. Obrigado aí pela força, pelo acompanhamento com os meninos aqui. Vocês dão muita força. Então, eu joguei por muito tempo, né? Por uns 10 anos, até mais que isso. Então, ficou tranquilo. Quando ela soube tudo, e ela sabe que eu também sempre fui, apaixonado pelo jogo. Então, foi fácil eu falar pra ela tudo. E minha mulher é muito de boa também. E os meninos são super 10 aqui, não dão trabalho nenhum. Então, não tem porquê. E tem que ajudar eles também, né? Pô, eles estão cruzando o mundo para representar o Brasil, nada mais justo do que dar uma força para eles também no que é possível, né? Fala, Rômulo. Valeu pela pergunta. E como que eu lido com as críticas? Eu procuro não ler os comentários. Tem bastante coisa construtiva que as pessoas mandam, principalmente na minha página. Tem o pessoal que fala mais de boa, tem o pessoal que é meio agressivo, né? No modo de falar, mas eu não me importo não. Opa! Fala, Renan. Então, acho que é o mesmo esquema até hoje. Treinar o mapa com bots, treinar em bots. E jogar plug, fake, essas coisas. Aí você fica afiadinho de medo. Só isso. Então, muito obrigado novamente, outro Lucas, pela pergunta. Cara, olha, eu achei que a gente veio um pouco mal preparado, a gente tem muita coisa a arrumar ainda. Os times que a gente já jogou contra, tem o Luminosity Game, que é um time muito bom. Nosso próximo confronto agora vai ser o Nihilo também, é um time muito bom. Eu até fiquei feliz por ser na semana que vem jogo contra o Nihilo, pra gente ter um tempinho para se preparar. Nossa preparação no Brasil não estava boa. E eu fico feliz de agora estar os 5 juntos, sempre na mesma casa, os 5 focados com o mesmo objetivo. E agora vai depender de nós, cara. Tenho certeza que para vocês, todos os torcedores, que todos nós estamos dando os máximos. É assim, não vai ser sempre que a gente vai conseguir dar um 16-3, 16-4, que é o que vocês querem. Mas a gente está se esforçando para isso, cara. Então as partidas duras, como foi contra o Luminosity, indo ao OT, vão acontecer, porque aqui também tem times de muita qualidade. E é isso, cara. O que importa mesmo é vencer. Estamos nos esforçando para isso, eu tenho certeza que vamos sair aqui campeões. Valeu! Fala, Thiago, obrigado aí pela pergunta. Bom, cara, eu acho que assim, eu tenho pouco tempo de jogo, sim, comparado com a galera que joga e tudo mais, mas eu acho que isso não interfere muito, porque assim, desde que eu comecei a jogar, eu já comecei a jogar com pessoas que sabiam jogar. Então assim, meu tempo foi pouco, mas foi bastante produtivo. Por exemplo, pessoas que jogam há 10 anos, mas jogaram 6 anos à toa e tipo, não produziram nada. Então quando eu comecei, já foi com uma galera que sabia jogar. Então eu acho que isso é normal, eu acho que o destaque também é de acordo com o meu trabalho, de acordo com o trabalho do meu time. Você evolui tanto individual quanto com o time, então eu acho que esse negócio de destaque, pra mim é normal e tal, todo mundo se destaca dentro dos jogos e é isso. Valeu pela pergunta. Fala, Victor, obrigado pela pergunta. Cara, situações de jogo onde você acaba errando alguma coisa, desperdiçando round, são preocupantes e não é só o nosso time que sofre com isso, né? A gente vê que alguns times lá fora também sofrem, né? E todo time trabalha para tentar minimizar isso. Um time para ser campeão e para jogar no nível alto tem que procurar fazer o menos possível esse tipo de coisa. E a gente que entra no time conversa bastante, principalmente quando a gente consegue alguma kill, né? Uma coisa que a gente tem tentado se policiar é em não acelerar demais o round. Mas tem vezes também que o ideal é acelerar, então é uma coisa que a gente está tentando se ajustar para que todos pensem da mesma maneira e a gente evite perder esse tipo de round, porque realmente são importantes na hora dos jogos. Valeu pela pergunta. Obrigado, Matheus. Tudo bem? Aqui tudo ótimo também, aqui ajudando os meninos. Então, achei os 4 jogos, principalmente aquele da trem, foi de arrepiar, né? Eu acho que todo mundo acompanhou também, eu tava atrás também com o coração na mão. Somente aquele round que o cara plantou no último segundo foi difícil. Aqui a gente ficou, a Santininha aqui atrás, a gente ficou com o coração na mão. Mas deu tudo certo. Os meninos estão jogando super bem, estão evoluindo, isso que é o mais importante. E como o campeonato é longo, agora vão vir mais os times mais difíceis, né? As pedreiras. E com essa evolução aí, creio que é bem provável que esse título fique com eles mesmo, viu? Com a evolução que eles estão tendo aqui, é um negócio absurdo. Espero que continue assim e se sagre campeão com 100% de aproveitamento.